Olá, caminhantes aprendizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. É uma alegria recebê-los aqui na minha casa digital, vamos dizer assim, né? Minha casa virtual, um ambiente onde tenho refletido tantas coisas com vocês e, é claro, é uma alegria para mim poder ler o feedback, os comentários, como é que isso que está partindo daqui está chegando aí no seu coração. É uma alegria enorme para mim poder ler as mensagens que vocês têm mandado para mim. Bom, eu estou aqui com os comentários do último vídeo que foi sobre as coisas perecíveis não planificam o ser. Foi isso que nós falamos ontem, né, baseado na carta de Pedro. E a Eucaris Lopes aqui, ó, ela mandou a seguinte mensagem: o livro é para ser examinado pelo fato dele testificar de Jesus. O livro que ela está falando da Bíblia. Tendo essa testificação em nós, o caminho se torna mais leve, mais dinâmico, mais cheio de justiça e de amor. Procuro viver em harmonia com o Criador, porque vivendo em harmonia com Ele, vivo também em harmonia com as demais pessoas. Maravilhoso conhecer esse caminho, o caminho que nos deixa leve, em verdade e em amor. Que coisa boa, viu, Eucaris Lopes? Muito obrigado pelo seu comentário. Em relação ao livro, é isso mesmo. O livro tem a importância de um livro. E a palavra, que é Jesus, é aquilo que dá sentido ao livro, e não o contrário, né? O livro testifica de Jesus, mas Jesus é quem de fato abre o entendimento. Jesus é vivo, é dinâmico, é eterno. Nós estamos falando daquele que é a palavra, se transformou em carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, essa relação que a gente tem com a palavra vai determinar a maneira como a gente se relaciona também com o livro, não é? E como você falou, o livro é para ser examinado, é para ser lido, para ser percebido com o melhor olhar, com a melhor mentalidade possível, não é? Agora, a palavra tem que viver em nós, tem que habitar o nosso interior, tem que guiar as nossas ações. E eu achei muito legal essa parte que você falou o seguinte, que quando eu vivo em harmonia com Ele, eu vivo também em harmonia com as demais pessoas. É bem isso mesmo. Tudo que acontece de maneira pessoal, nas relações pessoais, na verdade é resultante da nossa relação com o Pai. Se há harmonia, se há pacificação, se há um bom entendimento, não é? Na verticalidade, isso vai desembocar nessa horizontalidade, nessa relação com os outros. Muito obrigado, Eucaris Lopes, pelo comentário, muito obrigado por estender um pouco mais esse assunto. A dona Luzinete disse que continuemos juntos aqui, sendo alimentados todos os dias, por esse alimento que nos fortalece e nos faz crescer. Amém, dona Luzinete. Sabe, não é muito fácil editar vídeos todo dia, gravar vídeo todos os dias, no sentido de que isso demanda tempo, demanda esforço, demanda criatividade também, demanda manter a mente bastante ativa, para não ser repetitivo demais, para tratar dos assuntos com o máximo de desenvolvimento possível. E é uma alegria quando tem pessoas que dizem assim: olha, que bom estar juntos, se alimentando todos os dias, se fortalecendo todos os dias e justamente caminhando junto todos os dias, sabe? Isso é incentivador, isso fortalece, não é, a nossa alma. Claro que o Evangelho, há muitas maneiras de pregar o Evangelho, não é? A gente prega o Evangelho na maneira como a gente vive, há muitas coisas que a gente pode fazer, não é? Não existe um caminho único, mas existem muitas formas que a gente pode se utilizar delas
para espalhar as sementes do Evangelho por onde a gente passa. Nesse presente momento, temos escolhido todos os dias compartilhar um pouco, conversar um pouco, aprender juntos um pouco, e é uma caminhada assim, ó, passo a passo mesmo, sabe? É uma escadinha que a gente vai subindo devagar, não é? No nosso tempo, respeitando os momentos, numa velocidade que não é uma corrida que a gente está louco, frenético, cheio de ansiedade. É um caminho que a gente está dando passo a passo, passo a passo, passo a passo. E é muito bom quando a gente tem amigos de jornada como a senhora por perto. A Graça mandou aqui a palavra gratidão e um coraçãozinho. Gratidão é ter você por perto, Graça. Muito obrigado pelo privilégio de andarmos juntos nesse caminho também. Gente querida, eu gostaria de deixar aqui a indicação para vocês de um filme que marcou época, que foi muito importante em determinado momento da história da vida humana, e esse filme se chama Titanic. Então, se você de repente é uma pessoa mais nova, é uma pessoa que não viveu aquele momento desse filme se manifestar como sendo a grande sensação daquele momento, um filme que arrecadou muito dinheiro, mas principalmente porque soube contar uma história, sabe? Soube lidar com a ficção, obviamente, mas soube também contar uma história que aconteceu naquele momento. A história de uma mulher, de uma relação de amor, uma relação que tem a ver também com a relação entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre, essa luta, né, entre determinadas classes sociais, ou essas estigmatizações que existem em relação ao pobre, em relação ao rico, e o amor que não conhece essas fronteiras, essas barreiras, e vai surgindo e vai tomando conta do coração, sem perguntar coisa alguma, e vai desembocando em ações na direção do amor. E é muito legal assistir esse filme. Esse filme é um dos filmes que ainda me emocionam muito e me abençoam muito em relação a como a vida ela tem dessas coisas. Tem acidentes, tem situações inusitadas, tem situações que a gente não espera e que acaba acontecendo. Então assista o filme Titanic. Talvez se você é um pouquinho mais velho, assista novamente. A minha indicação para você, assista com esse coração, com esse olhar aberto a perceber essas nuances, que isso vai mostrar um pouquinho mais as dinâmicas do coração humano e da vida em sociedade, que pode muito te abençoar, como sempre me abençoa. Tá bom, queridos? Bom, se você está aqui no canal pela primeira vez, por favor, peço a você que se inscreva, que ative aí as notificações para você não perder os próximos vídeos, né? E também deixa aí o seu comentário sobre o que você pensa sobre as coisas que você vai ouvir ainda na reflexão de hoje, ou mesmo nessa introdução, tá bom? Vai ser uma alegria poder estender o assunto que você vai trazer aqui nesse vídeo do YouTube. Beleza, gente? Vamos lá para a nossa reflexão de hoje, para o programa Oração de Cada Dia. Vamos finalizar hoje o primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Bora lá. Aí para vocês, não é mais segredo, Marcos Almeida. Quem não conhece esse artista cristão, esse escritor, esse compositor, esse músico maravilhoso, procurem conhecer, vale muito a pena. Ele é uma graça de pessoa e tem muita riqueza na sua poesia, que vale muito a pena conhecer. Gente querida, aqui estamos nós, pela quinta vez nessa semana, debruçados sobre a carta de Pedro. Esse Pedro, tão próximo de Jesus, um homem simples, pescador, mas que tem uma experiência única com Jesus.
Pedro tinha um temperamento bastante inconstante, era um ser humano de pulsões, de decisões rápidas. Ele precisou lidar com isso durante toda a sua vida. Era um ser humano que levava bastante em consideração aqueles que estavam à sua volta. De certa maneira se sentia pressionado pela opinião alheia, mas que pouco a pouco vai amadurecendo nesse evangelho, nesse ensino de Jesus. E essa carta de Pedro, ela é uma celebração a essa maturidade, a esse crescimento que Pedro vai adquirindo ao longo do tempo, esse amor com que ele se dedica às pessoas para quem ele escreve essa carta. E nós chegamos no finalzinho do primeiro capítulo. Nós lemos ontem que ele disse assim: uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata e o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou a ele dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança que vocês têm estão em Deus. E ele vai finalizar esse primeiro capítulo, embora, quando eu falo que Pedro vai finalizar esse capítulo, é apenas uma constatação minha, porque a divisão de capítulos e versículos não foi feita pelo discípulo Pedro, foi feito muito posteriormente, não é? Então a gente, na verdade, utiliza essa questão de capítulos e versículos apenas como uma referência, mas até o ideal é a gente até ler o que vem depois, o que pula o capítulo posterior, porque para Pedro não existe essa divisão. Muitas vezes o capítulo 2, o início ainda está tratando do que está lá no final do capítulo 1, mas no finalzinho aqui dessa divisão da carta de Pedro, Pedro vai dizer o seguinte: agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, olha que lindo, o que é que purifica a vida de uma pessoa? Não é o que entra nela que deixa ela impura ou pura, não é o comportamento religioso, não é absolutamente nada do ponto de vista daquilo que a gente está acostumado a ouvir, que seria moralmente purificador. A purificação da nossa vida acontece pela obediência à verdade. E essa obediência à verdade ele vai explicar e destrinchar quando ele fala o seguinte logo a seguir: visando ao amor fraternal e sincero. Olha que interessante. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, tendo em vista, tendo a busca pela conclusão de amor fraternal e sincero, convido vocês, conclamo a vocês, peço a vocês que amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Gente, a gente transformou esse negócio de obediência à verdade, a obediência a regras, a obediência a leis, a obediência a rituais religiosos. Pedro está dizendo bem claro, sabe como é que a gente obedece à verdade? Buscando o amor fraternal e sincero e amando sinceramente uns aos outros e de coração, e de todo o coração.
É viver a minha vida tomando iniciativas de amor, amando de maneira sincera. O que sai da nossa boca venha de fato da motivação mais pura do nosso coração. Amar de forma sincera uns aos outros significa encarar o outro do jeito que ele é, trazendo as marcas da história que ele traz. Amar o outro não é dar um jeitinho na aparência do outro para então gostar dele. Amar o outro não significa tentar encaixar o outro dentro das nossas caixinhas de percepção para depois amá-lo e querer o seu bem. Como é estranho ao Evangelho essa postura de que eu só vou amar o outro a partir do momento que o outro demonstrar que ele se encaixa perfeitamente à minha ideologia, ao meu pensamento, aos meus pensamentos em relação à sociedade. E aí, quando a gente age assim, nós não estamos amando o outro de todo o nosso coração. Nós estamos amando o que nós estamos fazendo da vida do outro. Nós estamos amando a nós mesmos por meio daquilo que estamos produzindo no outro. E isso ainda não é amor. Amar o outro significa amar o outro do jeito que ele é. Amar sinceramente uns aos outros e de todo o coração é entender que o outro é da maneira como ele é, ele está numa parte do processo da sua jornada, do seu caminho, e quanto menos empecilhos eu criar na minha mente entre eu e o meu ser humano, e o meu amigo, e o meu próximo, e o meu querido, maior o fluxo de amor que vai passar de mim para o outro. E quanto mais barreiras mentais eu vou criando entre eu e o meu semelhante, eu e meu próximo, menos fluxo dessa graça e desse amor passará do meu coração para a vida do próximo. É um pouco do que a gente estava conversando ontem entre eu e a Simone. A Simone falou exatamente a respeito disso, porque quando ela trouxe o pensamento de que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio dessa graça, dessa luz, passa pela maneira como a gente olha os outros. E quantas vezes a gente olha os outros com tantas preconcepções, especialmente se o outro for negro, especialmente se o outro for pobre, especialmente se o outro falar errado, especialmente se a aparência do outro não nos agrada, se lhe faltar um dente, se o seu cabelo estiver desarrumado, se a sua roupa estiver rasgada. Quantas vezes? Se o outro for completamente diferente da gente em relação à personalidade, ele é muito extrovertido quando a gente é introvertido, ou ele é muito introvertido quando a gente é extrovertido, a gente vai criando essas barreiras. Ou quando o outro tem uma idade diferente da nossa, muito acima ou muito abaixo, e a gente já vai com aquele preconceito na direção do outro. Ou quando o outro tem uma profissão que a gente recrimina, que a gente já teve experiências ruins com essa profissão. Quando Pedro diz, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, é para colocar todo o nosso coração, toda a energia da nossa alma na direção de amar o outro como ele é. Se coloque por inteiro nas relações de amor.
Se coloque por inteiro. E nesse sentido, aquilo que vai sair de você vai ser a busca por relacionamentos cada vez mais profundos. Porque quando a gente ama o outro de forma sincera, o outro se sente ouvido, o outro se sente bem, o outro se sente acolhido, o outro se sente parte de você. Quando a gente ama sinceramente uns aos outros, essa ternura vaza do nosso olhar, das nossas palavras, de tal maneira que o outro se sente em paz, se sente bem em falar das coisas do coração dele para você. Mas quando o seu olhar é preconceituoso, o outro tem medo. O outro tem vergonha de você. Quantas vezes isso não acontece dentro de casa? O filho que tem vergonha da mãe, do pai, o pai que tem vergonha do filho e tem muita dificuldade de lidar com o outro do jeito que ele é. Especialmente nessa relação pai e filho, a gente quer que o filho se torne uma cópia da gente. A gente quer que o filho seja a nossa imagem segundo a nossa semelhança. E às vezes extrapolamos esse desejo, e quando o filho começa a dar os primeiros sinais de que ele vai tomar decisões diferentes daquelas que tomamos, nas coisas mais básicas da vida, a gente começa a se fechar para o outro. Simplesmente porque estamos dispostos a amar aquele que decidiu ser parecido comigo. Estamos dispostos a amar aquele que se encaixa nos meus pensamentos de alguém amável. Pedro continua dizendo: amem sinceramente uns aos outros e de coração, porque vocês foram regenerados. Porque o coração de vocês se converteu ao amor. Vocês não foram regenerados de uma semente perecível, ou como falamos no último encontro, das coisas perecíveis. Vocês foram regenerados por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Vocês foram mudados, transformados, a mente de vocês passou por uma regeneração por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. É viva porque ela é dinâmica, ela traz um novo olhar, um novo jeito de encarar as coisas. Ela é permanente porque ela nos enraiza no amor de Deus. E ela tem o potencial de se transformar na nossa natureza. De tal maneira que o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente age é segundo a palavra de Deus. É segundo o que sai da boca do Altíssimo. E ele vai dizer: porque vocês sabem que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Mais uma vez aqui, Pedro está nos convidando a perceber como as coisas são perecíveis. Esse preconceito que a gente leva das pessoas é perecível. Nós mesmos, nosso corpo é perecível. A nossa vida está passando tão rápido, gente.
Está passando tão rápido. Ao invés de a gente se enraizar naquilo que é perecível, naquilo que daqui a um pouco de tempo não vai existir mais na base da história humana, ao invés de a gente ficar alimentando dentro de nós aquilo que tem prazo de validade, nosso orgulho, a nossa soberba, nossa ambição egoísta, nosso desamor, o nosso desafeto, ao invés da gente ficar alimentando a nossa cabeça de ódio, de vingança, de rancor, de preconceito, toda a humanidade é como uma relva, e essa glória humana é como a flor da relva que murcha, que cai. Quanto mais a gente fica nesse imbróglio, nesse ciclo vicioso, nessa roda de hamster que nos faz chegar a lugar algum, mais a gente usa o nosso tempo mal. Ao invés de fortalecermos o nosso coração na palavra que permanece para sempre. E a palavra de Deus é essa. Que a gente vise o amor fraternal e sincero. Que a gente ame sinceramente uns aos outros de todo o coração. Isso me fez lembrar o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12. E eu quero ler para vocês para encerrar essa reflexão de hoje. Ele disse assim: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Não fiquem presos ao que as pessoas pensam ou deixam de pensar, aos padrões de comportamento, aos padrões espirituais deste mundo, ao jeito de enxergar a vida desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, porque é só pela renovação da sua mente que vocês serão capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a mente de vocês não viver nesse fluxo de alteração, de mudança, de substituição de pensamentos, de crenças, de padrões mentais, ainda a vontade de Deus estará longe de vocês. Pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Porque é isso que impede o amor entre nós. Quando a gente se acha melhor, quando a gente se acha superior ao outro. E assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, saiba que também nós em Cristo, ainda que sejamos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado um ao outro. A gente tem diferentes dons, de acordo com a graça que foi dada. Se você tem dom de profetizar, faça isso na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor, que é o que importa no final das contas, deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Falem bem dos outros. Dê espaço para o outro crescer. Seja uma plataforma através do qual muitas pessoas aparecem com seus dons,
com suas habilidades, com a graça que Deus lhes deu. Nunca lhes falte o zelo, o carinho, a ternura. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos nas suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. E quanto àqueles que os perseguem, abençoem. Abençoem e não os amaldiçoem. Aqueles que estão alegres, se alegrem com eles. Aqueles que estão chorando, chorem com eles. Tenham uma mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posições inferiores. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Entende? O que é amar sinceramente uns aos outros e de todo o coração? Na consciência de que quando estamos amando, estamos obedecendo à verdade, à palavra de Jesus? E é isso que vai ficar no final das contas? No final das contas, não vai ficar o quanto de mensagens eu preguei para as pessoas? No final das contas, não vai permanecer de pé o quanto é que eu me esforcei para executar determinadas tarefas no meu dia a dia? No final das contas, o que vai permanecer para sempre é quanto amor dediquei às pessoas que estavam ao meu redor. Quanto amor? Qual a qualidade desse amor? Qual o nível de sinceridade desse amor? No final das contas, tudo vai passar. A vida terrena vai passar. A conta bancária que a gente tem vai passar. O trabalho que a gente executa profissionalmente vai passar. Essa saúde que me faz respirar sem sofreguidão vai ter o seu momento também de colapso. E vai passar. Essa fluidez de pensamentos que agora me habita e que me faz intercalar ideias, histórias, exemplos, aplicações, que me faz ir para o passado, que me faz viajar nas ideias, que me faz peregrinar por tantas coisas que li, que aprendi, que ouvi, que percebi, que visualizei, que presenciei, que experimentei. Essa fluidez vai passar, vai colapsar. Vai passar. A humanidade é como a relva. Aqueles que estão no poder atualmente vão passar. Aqueles que foram eleitos nas últimas eleições, daqui a pouco o tema será outro, o assunto será outro, outras coisas estarão em evidência. Vai passar. Vai passar. O hype do momento, as séries mais assistidas do momento, isso tudo passa e passa e passa logo. E passa rapidamente. A beleza passa. A estética passa. As coisas se desgastam.
e passam. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas quem ama permanece para sempre. Mas as experiências de dedicação em amor permanecem para sempre. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. Que a gente nesse dia volte a nossa vida para aquilo que permanece para sempre, a saber, o verdadeiro amor. Pai, eu quero te pedir, enche-nos dessa consciência da vulnerabilidade da vida, enche-nos da consciência de que somos passageiros, de que até aquilo que a gente produziu, humanamente falando, vai passar. Vai passar. Vai passar. E é bobagem a gente ficar alimentando aquilo que passa. É bobagem a gente ficar colocando o coração naquilo que não tem poder para permanecer de pé diante do fogo da sua provação, diante do fogo que refina o ouro, que purifica o ouro. Quando estivermos diante desse fogo, o que vai sobrar em nós é apenas o que amou, o que amamos e as nossas experiências de amor. Foi por isso que o Senhor disse, olha, no fim das contas, o que vai separar os bodes das ovelhas é: eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estive nu e você me vestiu. Eu estive preso e você me visitou. No final das contas, a pergunta não é quantos títulos a gente tem, quantos diplomas, quantas postagens a gente tem na internet, qual é o tamanho da nossa plataforma digital, quantos seguidores. No final das contas, a síntese é simples, direta. Quanto amamos? Qual é o nível da nossa sinceridade no amor? Isso sim permanece para sempre. E a minha oração é para que sejamos entes do amor por onde a gente passa. Porque qualquer coisa que não seja feita em amor não tem valor algum. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que a minha linguagem seja sofisticada ao ponto de alcançar os níveis de celestialidade mais profundos, sem amor, falar com essa habilidade é como um prato que solta um barulho sem sentido algum. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de realizar milagres, de mover montanhas, se o amor não estiver alicerçando o dom da profecia, do conhecimento, dos mistérios, dos milagres, da fé, sem amor nada serei. Ainda que eu manifeste generosidade ao ponto de entregar tudo o que eu tenho aos pobres, ainda que eu haja com atitude aparentemente mais amorosa com o meu próximo, mas se no fundo, não houver amor,
De nada isso me valerá, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos inundados pelo amor, para que tudo que a gente faz ganhe novo sentido, ganhe uma nova consciência. Consciência em amor. Porque é assim que queremos viver o resto da nossa vida e por toda a eternidade, mergulhando cada vez mais profundo no amor. É o que eu te peço e é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Oramos, Senhor, pelo marido pelo Abdon, e a esposa dele pede oração porque ele piorou na UTI. Ele piorou tanto da infecção quanto da condição pulmonar. Então trocaram os antibióticos e também os rins dele também piorou. Está fazendo uma nova hemodiálise e estão fazendo todo o possível para melhorar a situação dele, mas ele teve essa piora. Abençoe o Abdon nesse hospital, na condição em que ele se encontra. Abençoe, Senhor, a vida dele, dando força, dando recuperação, trazendo nova vida sobre ele. A Elisete pede pelo Rubens, que foi usuário de drogas, ficou anos sóbrio e teve uma recaída ontem. Ela disse: foi muito triste para toda a família, acompanhando de perto e orando. Abençoe a vida do Rubens, Senhor. Dê forças a ele para juntar os cacos, para se refazer depois dessa recaída. Que essa recaída não signifique o fim no coração, na alma, no pensamento dele. Que essa recaída seja apenas uma recaída, um dia mau. Que diante de anos de sobriedade é apenas um dia mau. E graças à tua misericórdia esse dia se renova. O dia passa, a noite chega, e uma nova manhã se estabelece como uma nova oportunidade de se manter sóbrio na vida e de receber novas misericórdias e de receber nova oportunidade para viver um novo dia na vida dele. Abençoe a vida do Rubens. Que a sua bondade, a sua misericórdia se manifeste sobre a vida dele, trazendo vida, resgatando ele de toda a culpa, de todo medo, de toda neurose. Que a tua bondade seja com ele, Senhor. Abençoe também as amigas e os amigos da Cris. A Dona Cândida, a Dorinha, a Cristina, a Rosana, a Dafine, o Pedro, aliás, o Paulo Henrique. Que a tua bondade esteja sobre eles e elas, para a tua glória, Senhor. Para a tua glória. Traz recuperação sobre cada uma dessas pessoas. Para a tua glória. Abençoe também, conforme as palavras da Margarete, o John Medcraft, que exerce a função pastoral em algum contexto, em alguma comunidade, em algum ajuntamento de pessoas. Que a tua bondade esteja sobre ele, que segundo ela ele precisa de um milagre na sua saúde. Eu peço que esse milagre aconteça, Senhor, por pura bondade e misericórdia do Senhor. Abençoe a vida dele lá no hospital, nos exames, no tratamento. Ah, Senhor, abençoe. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém, queridos. Que bom. Que coisa boa estarmos juntos. Que bom estar próximo de vocês. Que coisa boa. Muito obrigado, gente. Enquanto a gente tinha começado o programa, a Diane também mandou uma mensagem aqui. Quero dar um bom dia para a Diane também. Esse final de semana, gente, será um final de semana de descanso, de repouso, de tranquilidade. Eu estou precisando recarregar as baterias. Estava conversando aqui no início com os queridos que entraram no Facebook. Foi uma semana muito cansativa para mim. Os meus olhos estão fundos e estou bastante cansado. Foi intenso. Essas últimas 2 semanas especificamente, as demandas aumentaram bastante e eu estou tentando dar conta de tudo, de todos, todos os que aparecem, todas as coisas que me aparecem, e confesso que não tem sido uma tarefa muito fácil. Como eu disse para vocês, ontem eu fiquei até meia-noite editando o vídeo para disponibilizar para vocês o mais rápido possível o programa de ontem, e assim tem sido, sabe? Então eu preciso dar uma parada, descansar um pouquinho nesse final de semana, recarregar as baterias para encarar a próxima semana de uma maneira mais interessante, encontrar um caminho melhor do que esse caminho que eu percorri nessa semana. Então, orem por mim, tá bom? Eu preciso muito da oração de vocês. Quanto a esse programa, vocês sabem que ele vai reprisar ao meio-dia às 19 horas. Eu vou tentar gravar amanhã um vídeo falando as maneiras que você pode se utilizar para contribuir para que tudo que eu tenho feito nas plataformas digitais possam se expandir, não é? E alcançar outras pessoas. Eu pretendo gravar esse vídeo que vai ser uma espécie de a primeira coisa que as pessoas vão encontrar quando elas entrarem pela primeira vez no canal no YouTube. Seria uma espécie de teaser, né? Do que se trata o canal no YouTube e as formas de poder contribuir. E também quero ainda gravar amanhã o como eu leio as Escrituras. Então ainda terão algumas gravações nesse final de semana, mas eu peço que orem por mim, porque independentemente disso quero descansar, quero tranquilizar a minha mente e quero viver uma experiência com a minha família de refrigério, de recarregar as baterias para essa nova semana, tá bom? Muito obrigado àqueles que contribuem financeiramente lá no Catarse, para que essa web rádio continue de pé. Muito obrigado àqueles que trazem sugestões de novas músicas, de reflexões. Muito obrigado para aqueles que apoiam, trazendo comentários, curtidas, compartilhando, fazendo tantas coisas, mandando mensagem no inbox do WhatsApp. Muito obrigado por toda a manifestação de bondade, misericórdia da parte de vocês, tá bom? Um beijo a todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir, em mais uma oração de cada dia e de coração para coração, e como eu leio as Escrituras e todas as séries e programas que a gente desenvolve juntos aqui na Web Rádio Caminhante Aprendiz. Tchau, queridos, e até mais.